Olá, meus irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem não me conhece, o meu nome é Alessandra, né? E eu gostaria de pedir a vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, que deem like no vídeo, se assim vocês gostarem do estudo que vocês vão assistir hoje, né? Que façam um comentário, ainda que breve, né? Para que este vídeo ele tenha relevância, né? E o YouTube entenda que ele tem importância e possa também levar ele a outras pessoas. E que se vocês desejarem também, podem compartilhar nos grupos de vocês. Vamos ajudar a palavra do nosso Deus, o entendimento do tempo que nós estamos vivendo, né? A ser levado a outras pessoas, tá bom? Desde já eu agradeço a todos vocês. Bom, hoje a gente está num lugar um pouquinho diferente, né? Do que vocês estão acostumados a onde eu gravo. Eu estou na parte de cima da minha casa, onde eu trabalho. E hoje, por ser feriado, né, eu tive que mudar um pouquinho o posicionamento aqui da onde eu gravo, né? Mas nós vamos dar sequência a mais um estudo, né? Da palavra do nosso Deus e daquilo que tem acontecido, né, nos nossos tempos. Hoje nós vamos falar da Agenda 2030 da ONU, né? O que significa realmente essa Agenda 2030, né? Qual o propósito desta agenda? Nós vamos mostrar um pouquinho hoje de coisas que a gente já falou aqui nos vídeos do canal, mas outras coisas que precisam, né, ser tocadas para que nós venhamos a compreender que essa agenda, ela acaba no final se entrelaçando, né, com a agenda do nosso Deus, ou com a palavra do nosso Deus. É isso que nós vamos ver aqui hoje, né? Que tudo já está programado há muitos séculos, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, tá bom? Então vamos começar, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, essa agenda, né, 2020, 2030, aliás, 2030, que era conhecida antes assim, né, Agenda 2030 da ONU, ela é uma agenda que ela tem algumas coisas que nos mostram, né, que nos apontam para o cumprimento profético. E o que eu quero dizer com isso? Se nós analisarmos, né, o governo que está sobre este mundo, o governo das sombras, né, que eu costumo falar, aqueles que são das sociedades secretas que estão realmente por trás do governo deste mundo, que é conhecido por muitos como Anon, né, a nova ordem do mundo, e algumas palavras vocês sabem que eu vou ter que modificar um pouquinho aqui para falar, né, para que o nosso vídeo ele possa prosseguir no ar. Então, eu espero que vocês prestem atenção naquilo que vai ser falado. A gente vai analisando, né, com o decorrer da história geopolítica do mundo, que esta agenda, na realidade, a agenda dos senhores do mundo, ela já vem sido colocada em prática há muitos séculos, aliás, desde os primórdios, né? Porque nada mais é do que realmente a agenda do anticristo, ou a agenda daquilo que será, né, que já estamos prestes a ver, o último reino dos homens da terra, ou o reino do anticristo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu gostaria de ler com vocês, antes de mais nada, aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, eu vou ler do versículo 7 em diante para vocês, para que a gente possa entender que a palavra do nosso Deus já aponta para tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje e que o mundo vem vivendo de séculos e séculos para trás, né? Esta agenda maligna, né? Essa agenda não começou agora, não começou nesse tempo moderno, ela já vem de muitos séculos sendo projetada para que o reino do anticristo fosse implementado nesses últimos dias. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses 2:7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A gente sabe que o mistério da iniquidade do anticristo já opera desde a época em que a palavra do nosso Deus estava sendo escrita, ou seja, que a igreja começou o seu trabalho na terra, né? Porque assim como Deus tem o propósito dele, a agenda dele, e tem trabalhado para que almas sejam salvas, né? E para que o cumprimento da sua palavra e da sua vontade seja eficaz, assim o diabo também tem trabalhado, né? Tudo para este último tempo, tudo para esses dias que estamos vivendo, ou para os últimos dias. Então, versículo 8. Será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, a eficácia de Satanás que vem trabalhado, como eu estou falando, né, desde os séculos, dos primórdios dos séculos.
com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então a gente vê que o mundo tem estado envolto em mentiras, né? Tudo que a gente vive, que as pessoas vivem nos seus cotidianos, como se fosse algo real, na realidade existe algo por trás, que é o governo das sombras que realmente governa este mundo e que tem feito tudo se encaminhar para aquilo que eles querem, né? Para que o reino do anticristo realmente venha entrar em evidência. Vamos no versículo 10 agora. E com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E quem tem sido, né, enganado por todo esse sistema maligno no decorrer da história e até mesmo agora, e principalmente agora, né? Aqueles que não acolheram o amor da verdade para se salvarem. O que é a verdade, né? A palavra do nosso Deus. E por este motivo, pois, é que Deus lhes manda a operação do erro, para que para darem crédito à mentira. Então, Deus está permitindo que esse reino venha, e desde os primórdios ele venha enganando a muitos, porque já que eles não acolheram o amor da verdade, né, para se salvarem, então Deus lhes dá essa operação do erro, para que eles creiam na mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Então a gente vê que existe aqui uma divisão, né? Uma divisão neste mundo entre a luta entre o bem e o mal, né? Que todos sempre falaram disso, mas ela é um pouquinho mais enrustida ou rasteja um pouquinho mais de forma escondida do que muitos pensam, né? Então a gente vai começar. Bom, a gente vai falar um pouquinho dessa agenda que é uma agenda que já começou há muito tempo. A gente vai começar falando sobre uma carta que eu já até falei sobre ela aqui, vou colocar aqui para você, que é a carta escrita pelo Papa da Maçonaria. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para a gente ter uma visão um pouquinho maior, né? Para a gente poder realmente entender. Então vamos lá. Carta escrita pelo Papa da Maçonaria Albert Pike em 1871, que revela a terceira G do mundo, tá? Então vamos lá, vamos entender o que está se falando aqui. Vou aumentando aqui, a gente vai lendo. O maçom Albert Pike escreveu uma carta a Giuseppe Mazzini em 1871 que explica com clareza o delinear o plano dos Illuminatis para a terceira G do mundo. A carta de Mazzini estava em exposição no Museu Britânico Biblioteca em Londres até 1977, antes de ser retirada inexplicavelmente. Vamos continuar. Da vista do público. Aí, Giuseppe Mazzini foi um líder revolucionário italiano em meados dos anos de 1800, bem como o diretor dos Illuminatis, Albert Pike, figura maçônica histórica de grau 33, grão-mestre, criador da jurisdição do sul do rito de ordem escocesa. Seguem-se aparentemente excertos de carta mostrando como 3 guerras mundiais foram planejadas por muitas gerações. Então, por muitas gerações, gente, desta agenda, eu vou começar com esta parte, né? Mas se eu fosse realmente querer falar, a gente podia falar de muitas coisas até para trás deste ano de 1871, que é esta carta aqui que nos mostra. Mas eu vou começar a agenda daqui para frente, para vocês verem que toda agenda maligna, ela vem sendo planejada para que nós chegássemos a este momento que nós estamos vivendo, certo? Então a gente vai aqui, eu vou mudar aqui a tela para a gente continuar. Aqui, vou abrir esse aqui também para ficar mais fácil para nós, né? Eu acho que eu baixei, peraí, gente, só um minutinho. Aí, pronto. A terceira G do mundo deve ser fomentada. Óbvio que nessa carta, gente, eles falaram das 2 primeiras também, mas eu não vou tocar nesse assunto, nós vamos falar daquela que nos interessa. E vocês vão analisar comigo se aquilo que está acontecendo hoje faz sentido ou não com esta carta, gente, que foi escrita em 1871. Então, a terceira G do mundo deve ser
fomentada, aproveitando as diferenças causadas pela agentura dos Illuminatis entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, ou mundo árabe muçulmano, e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Enquanto isso, as outras nações estarão cada vez mais divididas sobre essa questão e serão obrigadas a lutar até a sua exaustão física, moral, espiritual e econômica. Vamos desencadear os nihilistas e os ateístas e vamos provocar um cataclisma social formidável que em todo o seu horror mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da agitação sangrenta. Em seguida, em todos os lugares, os cidadãos obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários exterminará, olha lá, presta atenção, em seguida, em todos os lugares, os cidadãos obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários exterminará esses destruidores da civilização. E a multidão desiludida com o cristianismo, cujo espírito deísta, a partir deste momento, seguirá sem bússola ou a direção ansiosa por um ideal, mas sem saber para onde proferirá a sua adoração, receberá a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente na opinião pública. Esta manifestação será resultado do movimento reacionário geral que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Então a gente está vendo aqui que aquilo que está se desenhando agora para nós, que já está acontecendo nesses nossos dias, desde o mês passado, desde o dia 7 de outubro, quando se iniciou aquilo que a gente sabe que já está acontecendo, né? Está descrevendo para nós aquilo que nesta carta de 1871 já estava planejado. Então existe uma agenda para que as 3 grandes Gs do mundo, elas viessem a existir. E tudo sempre fez parte de uma agenda. A gente vai continuar e eu vou continuar mostrando isso para vocês aqui hoje, certo? Para quem ainda não entendia o que isso significava, né? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho hoje também da operação de bandeiras falsas. Existe situações que eles fazem acontecer, né? A gente vai ler aqui agora, que chama-se Operação de Bandeira Falsa. Vamos ver o que isso significa. Operação de bandeira falsa é um ato hostil e impopular cometido com o intuito de se atribuir a quem não é o seu verdadeiro autor, de modo a justificar a tomada de decisões extremas, como repreensão, perseguição política, guerra ou golpe de Estado, ao pretexto de combater o acusado da agressão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os ataques que têm existido de bandeira falsa para que a agenda deste mundo, que eu estou mostrando para vocês, daquele governo que rasteja nas sombras, que são aqueles que vêm projetando o reino do anticristo, se cumpra. E isso está acontecendo, gente, todos os dias ao nosso redor, de forma que tudo se cumpra desde muitos e muitos séculos. Vamos analisar o que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Gente, lembrando que algumas coisas eu não vou poder falar com palavras como está descrito, vou ter que dar uma mudadinha nas palavras, mas vocês entendem que tem coisas que eu não posso falar diretamente, né? Então vamos lá. Operação Himmler, conhecida com menos frequência por Operação Conserve ou Operação Alimentos Enlatados. Foi uma operação de bandeira falsa planejada pela Alemanha dos nazis em 1939 que simulou uma aparente agressão polonesa contra as tropas alemãs. A operação foi usada posteriormente pela propaganda dos nazis para justificar a invasão da Polônia. Foi indiscutivelmente o primeiro ato da Segunda Guerra Mundial na Europa. Então a gente vê aqui que para se iniciar a segunda G, né?
Mundi, que está também lá na carta que eu li para vocês agora, de Albert Pike, de 1871, também foi usado um ataque ou uma movimentação de bandeira falsa. É só para demonstrar para vocês o cumprimento das agendas. Mais uma para vocês agora. Vou ver se eu consigo dar uma aumentadinha aqui também. Aí, ficar mais fácil para vocês lerem comigo. Por Ellen Santos. Um dos piores ataques terroristas do século XXI, o conhecido 11 do mês 9, completou essa semana 16 anos, com 3 ataques simultâneos às cidades de Nova York, Pensilvânia e Washington. Contabilizaram naquela manhã de outono mais de 3.000 mortos e centenas de histórias e teorias. O ocorrido foi assunto mundial e até a data de hoje o episódio gira em torno de possíveis teorias de conspiração. Vamos lá. Alguns sites dizem que o ataque, na verdade, não foi feito pelo Estado Islâmico, e sim pelo próprio Estado americano, para aumentar a popularidade de George Bush, presidente da época. Outros dizem que talvez poderia ter sido um plano alienígena. Gente, presta atenção quando estivermos falando aqui de alienígenas. Vocês sabem, nós que conhecemos a palavra do nosso Deus, sabemos muito bem o que significa quando se fala de alienígena. Nós estamos falando de quem? Dos anjos caídos, que estão por trás de todo o projeto do reino do anticristo, gente. A gente sabe disso. E de manifestações que se são chamadas hoje em dia de manifestações alienígenas. Então a gente vê que eles estão ligados com os governos das sombras de séculos e séculos para trazer o reino do anticristo e para trazer este último momento à existência, como está se cumprindo. Então vamos continuar. Então, talvez poderia ter sido um plano alienígena ou um plano Illuminati. De acordo com as teorias, o líder do ataque terrorista, Osama BL, foi somente um marionete na história toda. Dessas inúmeras hipóteses, fatos como as forças não... Deixa eu aumentar aqui, peraí. Fatos como as... Peraí, perdi. Foi somente uma marionete na história toda. Dessas inúmeras hipóteses, fatos como as forças aéreas não terem detido nenhum avião sequestrado aumentou a especulação. A hipótese é que o vice-presidente da época teria recebido ordens do exército para que não tentasse recuperar os aviões terroristas. Aqui já foi. Então a gente está vendo mais uma aqui, que a gente sabe que é conhecido na história, que é justamente aquele dia, né, conhecido como 11 do mês 9, né, que foi dito, né, que tinha sido feito por a gente sabe por quem, foi um ato que aconteceu e foi por causa disso que os Estados Unidos entrou no país, né, que era o país destas pessoas, para atacá-los, mas o projeto deles sempre tem coisas por trás, que a gente não vai falar disso agora, mas é só para mostrar para vocês alguns dos pontos das agendas. Vamos lá. Vou aumentar isso aqui também. A conspiração Illuminati. Ted Gunderson foi agente especial do Federal Bureau of Investigation, FBI, ocupando cargos de chefia regional nos Estados Unidos. Depois de se aposentar nos anos 80, criou uma empresa de investigação privada e desde então é um dos grandes pesquisadores e denunciantes sobre segredos relacionados a uma elite mundial que controla o nosso planeta. Vamos continuar. Elite mundial que controla o nosso planeta. Nada como a gente está falando aqui do governo que se rasteja nas sombras, né? Este documentário, então aqui está se falando de um documentário, gente. Obviamente que a gente não vai ver o documentário, mas a gente vai ver em que bases esta pessoa em que bases ele se atentou para fazer este documentário. A gente está falando aqui da agenda dos Senhores das Sombras. Este documentário, produzido por ele e diversos colaboradores, aborda a conspiração, poder,
mentiras e, obviamente, UFOs. Mais uma vez, ETs, gente. Provavelmente, o espectador não será mais o mesmo após assistir este conteúdo. Ok, vamos continuar. Este vídeo abrange temas extremos, então é recomendável que antes de você assistir a ele, você esteja um pouco ciente sobre os assuntos como os segredos do governo das sombras, o 9 do mês 11, os OVNIs, ou seja, os caídos, o Illuminati e as conspirações. A gente sabe que os Illuminati, eles são o nome de uma elite de uma sociedade secreta que está no topo de outras muitas elites e sociedades secretas que fazem parte do mesmo conjunto, né, de conspiração que tem se rastejado como um governo nas sombras. É realmente intrigante, possível e se encaixar como uma luva em certas correntes ufológicas que pregam idolatria e santidade aos ETs. Isso leva vocês a acreditarem mais, a entenderem mais alguma coisa? Que pregam idolatria e santidade aos ETs. A gente está falando aqui, mais uma vez, né, dos anjos caídos. Vamos lá. E de quem vem todo este projeto, desde sempre, né? Vamos continuar. Vou aumentar aqui também. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência hoje, gente, que a gente precisa mostrar essas coisinhas aqui para poder a gente falar sobre o assunto, né? Todas as guerras dos últimos 50 anos são o resultado de mentiras da grande mídia. A população não quer guerras, então tem de ser manipulados para apoiar as guerras. A mesma tática foi utilizada pela mídia fake para promover o falso acontecimento, né, de 2020, da peste, e a propaganda dos antídotos seguros e eficazes. Então, vamos lá. Haja Mais, espero que vocês leiam comigo para vocês poderem entender. Então, o Haja Mais é uma criação do governo israelense e eles planejaram esses ataques e permitiram que acontecesse para angariar apoio internacional para um genocídio em massa e provavelmente levando a terceira G do mundo. Esse jornalista é um dos vários agentes de desinformação da mídia fake, tentando convencer as massas a apoiar a guerra fabricada entre o Haja Mais e o israelita. Essa estratégia de falsificar as guerras, ou seja, a falsa bandeira, e eventos para ganho político foi mostrado no filme Mera Coincidência. Bom, a gente está vendo aqui, gente, algumas coisinhas só que eu separei, só para mostrar para vocês entenderem o que eu estou falando. Bom, voltando ao governo dos senhores do mundo, né? Como a gente tem falado, e aqueles que estão por trás das sociedades secretas, que muitas vezes eles levam o nome até mesmo de pessoas da nacionalidade judia, já falei disso também, daqueles que se declaram judeus e não são, da sinagoga de Satanás, daqueles que dominam os bancos, daqueles que dominam os governos mundiais, em todo o mundo, gente, em todo o mundo, sempre por detrás, sempre rastejando nas sombras. A gente vai falar aqui de uma matéria que saiu no jornal, foi por esses dias, gente, deixa eu ver se tem a data aqui. Ah, tem. Eu vou ver se eu consigo aumentar para vocês verem a data aqui, peraí. Peraí, que é só... Aqui, ó. Foi no dia 28 de outubro, gente, agora, de 2023, tá? Vou diminuir para vocês verem. Aqui é uma matéria que saiu no jornal nos Estados Unidos, tá? Que eu vou botei para traduzir, porque eu vi essa matéria só em inglês, printei, e aí eu botei para traduzir no Google Tradutor, para vocês lerem o que está falando aqui para nós. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês. Aqui é exatamente a tradução em cima da matéria, tá, gente? Já pode ver que a matéria está embaixo. Grupos por trás
dos protestos contra Israel, que apoiam os ataques dos Haja Mais, receberam mais de 15 milhões de dólares de Soros. Quem é Soros, gente? Jorge Soros, que a gente sabe que faz parte das elites mundiais do governo dos Senhores das Sombras, né? Ou da NON. Então, para que esses grupos que estão aí pelo mundo todo protestando, né, estivessem aí apoiando o Haja Mais contra, né, o Estado de Israel, eles foram bem e muito bem pagos. Mas qual o interesse dessas elites mundiais, gente, de pagar? Por que eles estão pagando? Porque tudo é uma agenda que precisa entrar dentro dos trilhos que eles querem que entre, certo? O mundo está caminhando para aquilo que eles querem que o mundo caminhe. Então vamos lá, vamos ver se a próxima é para agora ou se eu vou voltar com vocês um pouquinho. A gente vai voltar um pouquinho aqui, tá? Falar com vocês. Então vocês viram ali que de todos os tempos, né, que os seres humanos estão vivendo na Terra, achando que estão vivendo uma vida comum e cotidiana, nós estamos vivendo no engano, e por trás de toda a existência humana vem uma agenda que tem se arrastado nas sombras, que tem movimentado as peças de um tabuleiro para que tudo venha culminar no reino do anticristo. Então, para que o reino do anticristo chegue à sua evidência de fato se manifestar e que eles tenham um líder mundial, que nós sabemos que a Bíblia chama de anticristo, eles vêm se mexendo há muitos séculos, colocando tudo aquilo que eles precisam colocar num lugar para que, desculpa, gente, para que se cumpra aquilo que eles têm como agenda, certo? Isso daqui é algumas coisinhas que eu mostrei para vocês. Agora a gente vai dar uma olhadinha na agenda que a gente vai falar agora, que é a Agenda 2030 da ONU, né? Vamos voltar aqui. Aqui tá para nós, né, colocado a simbologia da Agenda 2030 da ONU. Olha lá, Nova Ordem do Mundo, ONU, Agenda, aqui tá 2021-2030, Objetivo das Missões. Aqui tá 2021-2030 porque essa imagem eu peguei já tem um tempinho, gente, estava guardada, porque agora quando a gente procura a gente não acha mais as datas antigas. Na realidade, quando ela saiu, ela era conhecida como Agenda 20, ou 2020-2030, Agenda 2030. O que significa? Que eles tinham um propósito, né, que ia começar de 2020 até 2030, né? É isso que a gente está vendo acontecer. Aqui, por exemplo, já estava em 2021, então eles estavam citando aquilo que tinha como propósito se cumprir entre 2021 e 2030. Hoje em dia, a gente vai procurar, só tá lá a Agenda 2030 mesmo, né? Porque já está tudo sendo colocado em prática já por eles, então eles já tiraram. Mas eu vou mostrar para vocês isso aqui mais de perto, tá? Então vamos lá. A Agenda 2030 da ONU é um plano global para atingirmos em 2030 um mundo melhor para todos os povos e nações. A Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em Nova York em setembro de 2015, com a participação de 193 Estados-membros, estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente está vendo aqui que o propósito deles é que, até 2030, consiga-se atingir um mundo melhor para todos os povos e nações. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso. O propósito deles com essa agenda 2030 é que até 2030 eles consigam que o mundo seja um mundo melhor para todos os povos e nações. Quero que vocês gravem essa informação. Vamos continuar. Aqui tá as 17 normas, né, que tá ali dizendo que eles criaram, né? É só para enumerar para vocês, que são os desenhos que eles usam para poder dizer das 17 normas que eles criaram para melhorar o mundo. E aqui é aquela parte que eles não falam, né? Que está enrustida, que é justamente o cumprimento bíblico do reino do anticristo. Eu vou aumentar aqui para vocês verem, e vou ler para vocês. A gente já falou sobre isso, né? Isso não é novo, a gente já falou sobre isso, mas a gente vai continuar falando aqui. Espera aí que eu vou colocar aqui no começo para a gente poder ler.
Então vamos lá. Nova Ordem do Mundo, ONU Agenda 21, 2030. Objetivos da missão. Um único governo mundial, uma única moeda mundial corrente, um único banco mundial corrente, um único banco mundial central, aliás, um único exército mundial, o fim da soberania nacional, o fim de todas as propriedades privadas, o fim da unidade familiar, redução da população do mundo, controle de crescimento de densidade populacional. Múltiplas... deixa eu ver aqui, gente, eu preciso de uma palavra para falar. Múltiplas soluções, né, obrigatórias. Tem que pensar, gente, para falar, senão já viu, né? Múltiplas soluções obrigatórias. Vamos subir um pouquinho aqui. Renda básica universal ou acepção do salário mínimo, implantação de microchipados para compras, viagens, rastreamento e controle, implementação de um sistema mundial de crédito social igual ao do país vermelhinho, trilhões de aparelhos conectados ao sistema de monitoramento dos 5 dedos, né, ou 5GADU. É só vocês lerem aí que vocês veem, gente, do que eu tô falando, tá? O governo doutrinará ou criará as crianças. Escolas, faculdades, universidades serão pertencentes e controladas pelo governo. Vamos lá. O fim do transporte privado e da propriedade de carros. Todas as empresas pertencerão ao governo. Restrição de viagens aéreas não essenciais. Os seres humanos serão concentrados em zonas de assentamento nas cidades. O fim das irrigações. O fim das fazendas particulares e da pecuária privada. O fim das famílias como conhecemos. Um restrito de terras para... uso restrito da terra, que atende às necessidades humanas, proibição dos remédios naturais, dos não sintéticos e medicamentos neuropáticos, o fim do combustível fóssil. Acho que acabou. Então, vocês veem que essa parte é a parte que eles não contam, né? Mas o que é isso aqui, gente? Eu vou pular, mas a gente vai falar... Eu vou voltar aqui, peraí, para mim, que a gente vai... O que é isso que está ali descrito? É justamente todos os 17 propósitos deles que estejam justamente já implementados no mundo até o ano de 2030. Então, até o ano de 2030 é desta forma que eles querem que tudo já esteja colocado, ou que todas as peças no tabuleiro já estejam encaixadas para que em 2030 tudo esteja dessa forma. Tá, então vamos continuar, gente, para a gente poder entender aonde eu quero chegar. Então eu vou voltar aqui para vocês, lembrando que algumas palavras eu não posso falar, mas vocês já sabem disso, né? Ok. Opa. Pulei. Só um minuto. Em vez de eu abrir aqui, eu abri aqui. Peraí, pronto. Então vamos lá. O primeiro caso da peste 2020 pode ter surgido no país vermelhinho em outubro de 2019. Prestem atenção nisso, gente. Então, esta agenda, ela na realidade, ela não é uma agenda 20, ela é uma agenda 19. Por isso o nome, né, da peste que tem esse número. Vamos prestar atenção, né? O conhecimento ou a manipulação que tornou ela realmente mundialmente pública veio em 2020. Mas o início desta agenda ela estava em 2019. O estudo é da Universidade de Kent, no Reino Unido. Então, vamos entender o que eu quero dizer para vocês através disso, gente. Essa agenda, que foi no começo chamada para nós de Agenda 2020-2030,
que ela englobava 10 anos exatamente, né? 10 anos, de 2020 a 2030, para eles colocarem os 17 temas deles em andamento. Na realidade, é uma agenda que começou em 2019, certo? E quando que foi o primeiro caso aqui que foi elaborado, que esse estudo dessa universidade chegou a esta conclusão? Outubro de 2019. Grava esse mês, gente, outubro de 2019. Então, significa que de outubro de 2019 até outubro de 2030, a gente pode contar 11 anos, certo? Outubro de 2019 até outubro de 2030. Então, vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Outubro de 2019, outubro de 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, até outubro de 2030 são 11 anos. Só guarda essa informação, gente, para vocês vão entender aonde eu quero chegar. Vamos continuar. Vamos continuar para vocês entenderem. Então, aqui eu vou ler algumas coisinhas para vocês também. A peste que causa a enfermidade de 2020, eu vou falar assim para vocês entenderem o que eu estou falando, pode ter começado a se espalhar no Paísinho Vermelho em outubro de 2019, 2 meses antes de o primeiro caso oficial do problema, né, ser identificado na cidade chinesa, que vocês sabem qual é. Mostrou um novo estudo divulgado nessa sexta-feira, dia 25. Esse estudo, gente, é do dia 25/6/2021, tá? Que foi feito, dia 25/6/2021. Pesquisadores da Universidade de Kent, no Reino Unido, usaram métodos da ciência da conservação para estimar que o problema de 2020 apareceu pela primeira vez entre o início de outubro e meados de novembro de 2019, de acordo com o artigo publicado no jornal científico PLOS Patógenos. PLOS Patógenos, gente. Era só um pouquinho, gente, tá enrolando a minha língua aqui. Então vamos lá. Antes de eu ler essa parte agora, eu vou voltar com vocês aqui e prosseguir. Então, a gente está vendo, né, que existe uma agenda específica que tem sido mostrada para nós, que é para o bem da humanidade, para que o mundo esteja melhor até 2030, né? Muitos têm analisado que essa agenda, né, de 2023, porque agora ela está sendo chamada de Agenda 2023, 2030, porque cada ano eles vêm pulando, né? Ela era Agenda 2020, 2030, depois ela passou, como eu li para vocês ali, naquela parte que eu printei no ano de 2021, Agenda 2021, 2030. Agora ela está sendo chamada de Agenda 2023, 2030. E nós estamos num ano extremamente profético, onde o cumprimento, né, dessa agenda deste mundo e profético da palavra, daquilo que diz respeito ao último reino da terra, está muito acelerado. Então as pessoas acreditam, nossa, realmente 2023 para 2030 são os últimos 7 anos da grande tribulação. Então o arrebatamento tem que acontecer em 2023. Gente, eu também analisei dessa forma. Eu fiz um vídeo no ano passado, né, que tá aí no canal, eu não tirei, porque é o que eu falo, Deus ele vai mostrando as coisas e conforme ele vai mostrando o desenrolar das peças sendo encaixadas num quebra-cabeças, a gente tem que ir falando conforme a gente vai enxergando. Então, eu também entendi dessa forma, que 2023 seria um provável ano do arrebatamento da igreja, que justamente se encaixava com essa agenda deles nos últimos 7 anos da grande tribulação, e que em 2030 seria o fim, né? Com o retorno do Senhor Jesus, né? Do nosso Messias, que seria também reconhecido como Messias de Israel para o povo deles, que voltaria na parousia, ok? Eu falei disso, inclusive eu dei algumas datas, porque eu acredito que o arrebatamento acontece numa festa de Pentecostes, então todo ano tem Pentecostes. Então todo ano a gente pode dar uma data aproximada, né? Que seria o arrebatamento da igreja, ok? Não a data do calendário do povo de Israel, que eu também já expliquei que eles estão um mês adiantado, né? Que o calendário da agenda do Senhor, de fato, de verdade,
biblicamente sendo explicado, ele é um mês depois, então a gente tem como analisar aí a data aproximada, entre 2 a 3 dias, de que seria o arrebatamento da igreja se sempre, todo ano, acontecer o Pentecoste, como sempre acontece. Ok, eu já falei disso, né? Inclusive eu disse que se este ano de 2023 fosse o ano de 5.993, então o arrebatamento aconteceria, aí dei a data. Ok, nós não vamos falar desta data, porque já passou. E, de repente, eu comecei a analisar tudo isso, que essa agenda realmente fazia sentido. Quando eu fui estudar, né, sobre a morte do Senhor Jesus, porque quando a gente vai para a palavra, a gente vê que a palavra ela tem que se cumprir. Quando acontecerá o arrebatamento da igreja, né? Tudo está dentro de um parâmetro, né? Deus, ele tem uma agenda também. E a agenda de Deus também está se cumprindo, né? Então, o arrebatamento da igreja tem que acontecer no ano de 5.993, ano que faltará 7 anos, ou os últimos 7 anos do reino do anticristo, ou da angústia de Jacó, ou os últimos 7 anos, que é a última semana de Daniel, para acontecer os 6.000 anos, ou o fechamento dos 6.000 anos, como a palavra de Deus diz para nós que o homem teria 6.000 anos na terra, e que depois dos 6.000 anos, o 7º milênio, ou o ano 7.000, será o reino milenar, ou o reino que o Senhor Jesus vai reinar. Então, o homem tem 6.000 anos na terra, certo? Seriam justamente os 120 jubileus que a palavra de Deus fala. Por que Deus ele conta os anos em shimitas, ou de 7 em 7 anos, e de 50 em 50 anos jubileus, gente? Alguma coisa ele queria nos mostrar. E se nós pararmos para pensar que tem que vir de 50 em 50 anos, então o fechamento tem que ser exato. 120 jubileus vezes 50 dá 6.000 anos exatamente. Então, eu não acredito que a agenda do Senhor ela vai falhar nem um ano a mais e nem um ano a menos. Realmente, Deus o Senhor Jesus, desculpa, volta na parousia no ano 6.000, entendeu? Para se iniciar, quando ele terminar, com o reino do anticristo, o reino dele milenário. Então, virou 6.000, quando for 6.001, já é o próximo milênio, já é o 7º milênio, já é o milênio do Senhor Jesus. Então, eu falei, se o ano de 2023 fosse o ano de 5.993, então seria o ano do arrebatamento. Mas aí eu analiso também no contexto de que o Senhor Jesus, ele teria o cumprimento de 2.000 anos entre a morte dele e a volta dele, ou seja, o tempo da igreja na terra, né? Ou o tempo do cumprimento da igreja e do cumprimento dos últimos 7 anos na terra seriam exatamente 2.000 anos. Então, o que eu analisei? Eu vou pesquisar quando foi que o Senhor Jesus morreu. Então, eu achei na história que o Senhor Jesus teria morrido numa data, né? De aproximadamente do ano 30. Já fiz um vídeo explicando sobre isso, que eu acreditei que era no ano 30, então tudo caía. Se era no ano 30, no ano de 2030 estaria fazendo exatamente 2.000 anos, certo? Mas aí, tudo aquilo que eu já expliquei num vídeo aí que eu fiz, é o que eu vou colocar no card, na descrição, para quem não assistiu, explicando que realmente não pode ser, que o Senhor Jesus não morreu no ano de 30 depois de Cristo, mas a data aproximada realmente da morte dele é provavelmente o ano de 33 DC, né, ou 33 depois de Cristo, que é o ano provável da morte do Senhor Jesus, numa Páscoa deste ano. Aí eu mostro o estelário, eu mostro a posição do Sol, da luz e das estrelas. Tudo isso eu vou colocar, gente, esse vídeo que eu falei sobre isso no card, para vocês que não estão acostumados com esse assunto, vocês venham a entender o que eu estou falando. Mas ok. Então eu entendi que o Senhor Jesus não tinha morrido em 2030, ou no ano 30. Então, que o arrebatamento não seria em 2023. Mas se ele morreu no ano de 33, então o arrebatamento teria que acontecer em 2026. Eu até, inclusive, dei até um ano a mais, 2027, nesse vídeo que eu fiz, explicando a respeito do Senhor Jesus ter morrido numa sexta-feira ou não. Mas eu falei que no máximo, a data sim, máxima para que acontecesse o arrebatamento da igreja teria que ser 2027. Que não teria como passar disso, né? Que isso só aconteceria antes, né, de 2026, ou 2025, ou 2024, se o nosso calendário também estivesse errado, até porque a gente não sabe se o nosso calendário também vem sendo contado de forma correta. Mas aí o que me ocorreu, gente? O que me ocorreu?
Se nós analisarmos essa agenda que tão eficazmente, né, aqueles que trabalham para o reino do anticristo têm colocado em prática, com esta data que nós estamos ouvindo assim de forma muito falada há muitos anos, desde quando ela começou, a gente vai colocar aqui algo para vocês pensarem. A gente vai aqui analisar juntos, a gente vai pensar, porque o Senhor, Ele quer que a gente leia a palavra, Ele quer que a gente analise os fatos, Ele quer que a gente pense. Por isso Ele nos deu sabedoria para pensar. Quando a gente para pensar que a Agenda 2030 da ONU começou o cumprimento dela realmente no mês de outubro aproximado, né, de 2019, e que de 2019 a 2030 seriam 11 anos, para chegar a 14 anos, faltaria quantos anos, gente? 3. 3 anos para chegar a 14 anos. E 14 anos seria o quê? Seriam 2 tempos de 7 anos, né? 2 tempos de 7 anos. 7 mais 7, não é? Então, vamos supor. A agenda desse governo das sombras, ela começou de fato em 2020 ou em 2019. Com o quê? Com eles colocando em prática um projeto para que se iniciasse, como eu tenho ensinado para vocês já há algum tempo, a abertura dos selos. Quem abre os selos? O Senhor Jesus, óbvio. Então, isso significa que todos os acontecimentos, gente, são permitidos por Deus. Deus está permitindo para o anticristo e para os seus comandados que eles venham reinar nesses últimos 7 anos. Quem deu para o anticristo o direito de reinar nesses últimos 7 anos? Deus, certo? Tudo está sendo o quê? Permitido por Deus. Por quê? Justamente para que eles fossem entregues ao engano, como eu li para vocês agora aqui em Tessalonicenses. Por este motivo, pois, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, por causa de que o povo se deleitou com a injustiça e deram crédito à mentira, então Deus está permitindo que esta operação do erro se cumpra. Tudo tem sido permitido por Deus. Então, a gente vai analisar. A agenda deles começou a ser colocada em prática em 2019, no final de 2019, certo? Então, o que veio para o mundo inteiro, né, a partir de 2020? O cumprimento dos selos. A peste, que se iniciou, que a gente sabe que é a encrenca global, que começou em 2020, né, que eu acabei de mostrar para vocês, todo um projeto que está dentro da agenda deles. Então, a peste, que é o cavaleiro do cavalo branco, está dentro deste propósito, dentro desses primeiros 7 anos, que vai de outubro de 2019 até outubro de 2026, certo? Outubro de 2019 até outubro de 2026 são 7 anos. Vamos contar o que acontece nesses primeiros 7 anos. Então, dentro desses primeiros 7 anos, qual é o projeto deles? É justamente... Só um minuto, gente. Negócio me incomodando. É justamente colocar em prática a primeira fase desta agenda da implementação do reino do anticristo. A primeira parte que eu digo do final, né, dessa agenda, que é justamente a abertura dos selos ou as dores de parto que nós estamos vivendo, gente. Por quê? Se inicia com a peste, aí veio se desenrolando a peste, como eu já falei para vocês, dentro desses anos que nós estamos vivendo. E aí depois veio o quê? 2022, guerra. Aí começou a se desenrolar o selo da guerra, da falta de paz, e está se desenrolando, está se desenrolando. E como que acaba o segundo selo? Com a grande espada. E o que significa essa grande espada? Essa grande espada que é citada para nós lá em Apocalipse 6, no segundo selo. A gente sabe que é a terceira G do mundo que está sendo citada ali. Então a gente está vendo a abertura do primeiro selo, que é o cavaleiro do cavalo branco, do segundo selo, que é o cavaleiro do cavalo vermelho, com a primeira guerra que começou em 2022, né? Fez 1 ano em fevereiro, e começa agora, lembrando que tudo tem sido projetado como agendas, que ninguém está inocente nessa história. Eu não estou falando do povo, gente, eu não estou falando
da nação de Israel, realmente do povo de Deus. Eu estou falando daqueles que estão no comando, dos senhores do mundo, daqueles que estão por trás dessa agenda maligna, do governo que se rasteja nas sombras, da NON, das sociedades secretas, da qual fazem parte judeus, como eu li para vocês aqui um exemplo agora, que não são, mas que mentem, que são a sinagoga de Satanás. Então a gente está vendo que está se cumprindo. E eles estão planejando tudo aquilo que nós estamos vendo, manipulando o ódio entre dois irmãos, né? Porque o ódio entre o povo de Israel e esse outro povo nada mais são do que irmãos ou parentes, né? Porque todos são irmãos ou primos que vieram a existir. E este ódio de semente, né? Por causa da sua semente, porque são parentes, são filhos de Abraão, que todos querem deter, né? O poder da promessa, né? Mas o poder da promessa só está com o povo de Israel, mas eles dizem que não. Então esse ódio, essa mágoa, ela está sendo aproveitada por esses senhores do mundo para que tudo venha acontecer agora no final. Então a gente está vendo que este povo está sendo usado para causar o terrorismo global. Vocês vão entender o que eu estou falando. Tudo também está culminando. Eu vou aqui até para o selo, gente, para poder ler para vocês entenderem. Tudo está culminando no cumprimento profético. Esse vídeo vai ficar grande, gente, porque eu preciso explicar para vocês. Então, vamos lá. A gente viu que o primeiro selo abriu-se, digamos assim, final de 2019 já começou a se colocar em evidência. 2020 ele grita para todo mundo que começa a peste. Então, aqui, o início do cavaleiro do cavalo branco. Depois o segundo, com a falta de paz, porque primeiro começa a falta de paz, tirou-se a paz da terra, e a própria situação começou a tirar a paz da terra, e depois começou a se aumentar o quê? Os levantes populares, as guerras, as confusões, até chegar a grande espada, que é aquela que nós já estamos vendo apontar no horizonte, que também foi projetada por eles e que está chegando no seu cumprimento. Eu li para vocês como que eles projetaram que ela venha acontecer e parece que ela está caminhando justamente dessa forma. O terceiro selo, a fome. Por causa deste primeiro selo aberto, também começou a aumentar a fome, as situações que aconteceram, o fechamento, as crises, muita gente quebrou, muita gente empobreceu, muita coisa aconteceu, perdeu-se muitas indústrias, e o próprio desenrolar depois com tudo isso das crises climáticas, das coisas que estão sendo colocadas e provocadas para destruir plantações, alimentos. A gente sabe que a fome também está sendo instaurada. Então, primeiro, segundo, terceiro selo abertos. E aí o quarto selo, gente, que é justamente aonde a gente vê que neste selo, eu vou ler aqui no versículo 8 do capítulo 6. E olhei e eis um cavalo amarelo, na realidade verde, né, gente? Verde pálido ou cor de cloros. E o seu cavaleiro sendo chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matá-la. Gente, o que é que mais vai matar na terra? Claro que já começou com o primeiro cavalo da peste, a morte já vem acontecendo, as guerras, as situações, a gente está vendo muitas mortes acontecendo assim, de uma vez só. Mas este quarto selo que já está aberto, né, ele vai fazer com que as mortes elas aumentem. Por quê? Por causa da espada, que é justamente o culminar ou o cumprimento da terceira G do mundo. A fome, porque, gente, com uma guerra dessas, obviamente que toda a fome do mundo que nós estamos vendo hoje vai se tornar fichinha, porque ela vai se tornar muito pior. Com a mortandade ou com as pestes, a gente sabe que também guerras causam pestes, causam enfermidades, e por meio das feras da terra. Eu já falei que este feras da terra aqui não está falando de animais selvagens matando. Sim, os animais também estão entrando em convulsão com tudo que está acontecendo. A terra geme com dores de parto, os animais também estão alvoroçados. Mas isso que foi colocado aqui para nós. Eu já expliquei que essa palavra escrita aqui, feras da terra, a tradução no original, ela está escrito bestas feras, porque é a mesma palavra usada para o anticristo, terions, né? No grego. Então aqui está falando para nós, e por meio das bestas feras da terra, e não só as feras. E o que entra nisso daqui, gente? Aí vai entrar um bocado de coisa. Primeiramente, o reino do anticristo.
que é aqueles que estão projetando todas essas mortes, que são as verdadeiras bestas feras da terra, que fazem parte do reino da besta fera principal, que é o anticristo. E com isso vem o quê? Vem as soluções que foram colocadas nas pessoas, né? Para curar as pessoas, que causam mudanças na cabeça, nos cérebros, starts que estão fazendo com que as pessoas ajam de forma violenta. E eu já falei sobre isso, eu tenho vídeos que falam sobre isso. E o que nós estamos vendo agora, gente, que vai ser mais um ponto sendo acrescentado nisso. Qual as bestas feras da terra que estão começando agora a se manifestar, se não estes da descendência da semente de Abraão, que por ódio, né, estão sendo alimentados, fomentados pelo governo das sombras, para que eles venham fazer aquilo que eles já começaram a fazer e aquilo que eles vão continuar fazendo. Porque o que eu tenho visto é que por meio desses também virá a perseguição. A perseguição sobre a igreja, né? Sobre os povos da religião judaica, mas sobre a igreja, que vai fazer com que a igreja venha viver o último avivamento da terra, gente. Tudo está se encaixando e tudo está se cumprindo. Desculpa, gente, eu tô com a garganta meio ruinzinha hoje, então eu tô fazendo esse vídeo com uma dificuldade um pouquinho para falar, mas eu vou conseguir, até porque você vê que eu vou falando, né? E a minha garganta não tá muito legal, mas tudo bem. Então a gente está vendo aqui que as bestas feras da terra, elas já estão, uma parte, né, dessas bestas feras da terra já estão entrando em evidência e eles agem realmente como bestas feras da terra. A forma que eles agem, da maneira que eles tocam no ser humano para fazer maldades, a gente só pode chamar eles de bestas feras da terra. Então é o cumprimento do quarto selo dentro desses 7 anos de projeto, dessa agenda que é a primeira parte da agenda final, porque essa agenda, como eu mostrei para vocês, ela já vem desde séculos e séculos e séculos sendo projetada, certo? A gente sabe disso. E o que a gente vê com isso? Se essa agenda faz 7 anos exatamente, né, que eles colocaram ela em prática, em outubro aproximadamente, para novembro de 2026, o que a gente pode analisar, né? Por que eles querem que essa agenda, e ela tem o nome de Agenda 2030, eles querem que até 2030 o mundo esteja exatamente apto, né? Para que as pessoas vivam de forma melhor, que tudo seja maravilhoso como eles pintam, gente. Se fosse para o fim, realmente, né? Para o último ano, dos últimos 7 anos, né? Do governo do anticristo, que a gente sabe que já vai ser o ano onde o juízo de Deus já vai estar caindo sobre a terra, já vai estar havendo destruição, muitos já vão ter morrido, vai ter trevas, as águas vão se transformar em sangue, o sol vai escurecer. Então não faz sentido, pensem comigo, não faz sentido que esse 2030 seja o final dos 7 anos da tribulação. Porque como que eles estão planejando, gente, um governo dos sonhos para eles até 2030, se seria o final de tudo? Não. Por quê? Porque não é o final de tudo. Porque realmente 2030 é justamente aonde eles têm todo o projeto, aonde vai se iniciar de fato e de verdade o governo do anticristo, o governo realmente do anticristo como ele deseja fazer. Como assim? O que você está querendo dizer? Quando a gente vai aqui para Apocalipse no capítulo 13, aqui no capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 5, vamos lá. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir por 42 meses. Então, 2030 será justamente o ano onde vai se dividir os 7 anos da grande tribulação, 3 anos e meio antes, 3 anos e meio depois. E o que é esses últimos 3 anos e meio que vão começar a partir de 2030, que este é o projeto deles? O governo verdadeiro do anticristo, ou os últimos 42 meses. E o que faz a gente entender com isso, gente?
que realmente o arrebatamento da igreja, ele deve acontecer. Se tudo isso realmente se encaixa desta forma, se a agenda do governo das sombras ela está se entrelaçando com a agenda bíblica e com o cumprimento profético, então provavelmente, como eu já tinha falado para vocês, o arrebatamento da igreja pode acontecer no ano de 2026. No ano de 2026, no dia de Pentecostes, que será provavelmente entre o final do mês de junho e o começo do mês de julho. Gente, não olhei data, não vou olhar datas, porque quando a gente fala de datas as pessoas bugam, elas não entendem o que a gente está dizendo. Porque eu já falei para vocês, por tudo que eu já ensinei aqui no canal, que o arrebatamento da igreja aponta para a festa do Pentecostes. Então, todo ano tem Pentecostes. Todo ano tem Pentecostes na agenda do Senhor. Isso é cumprimento profético, entendeu? É bíblico. Não estou falando da agenda de povo de Israel, que eu já falei que ela está um mês adiantada, então toda festa sempre está um mês, eles comemoram um mês antes, já expliquei isso em outros vídeos, mas na data da agenda, do calendário do Senhor, todo ano tem Pentecostes, então todo ano podia ser o arrebatamento, mas o arrebatamento ele tem uma data na agenda do Senhor, e essa data provavelmente será no ano de 2026, por volta de junho e julho de 2026. Onde a igreja será retirada. Por que a igreja será retirada? Porque 2026, lembra que eu falei para vocês que entre outubro e novembro de 2026 completará-se os primeiros 7 anos do propósito do projeto deles, dentro dessa agenda maligna? Então, o que vai começar de fato e de verdade entre o final, entre outubro, vou dizer outubro, gente, de 2026? Realmente ali vai começar os últimos 7 anos da grande tribulação, ou o reino do anticristo, ou os 7 anos da angústia de Jacó, a última semana de Daniel, provavelmente começará no mês aproximado de outubro de 2026. E este mês de outubro de 2026, por que vai começar aproximadamente setembro e outubro de 2026? Quando justamente o povo de Israel está mudando o ano do seu calendário, né? Eles sempre mudam ali setembro, outubro, dependendo do ano que cai no calendário deles, tem a data entre setembro e outubro. E ali vai estar mudando o ano deles, e eu acredito que esse acordo do anticristo e esse início dos últimos 7 anos da tribulação começam por volta do mês de outubro de 2026. E isso vai até outubro, por volta de outubro, setembro, outubro, novembro, colocar outubro como mês base, de 2033, que justamente seria o cumprimento dos 2000 anos, né, da morte do Senhor Jesus. Se ele morreu no ano de 33, em 2033 estariam fazendo o quê? Exatos 2000 anos da morte do Senhor Jesus, certo? E o que acontece neste período, no finalzinho dos 7 anos da tribulação? A parousia. O Senhor Jesus volta, certo? Para resgatar o povo de Israel e para destruir o anticristo. E quando acontece isso, gente? Qual é a festa que acontece a parousia ou a volta do Senhor Jesus? É justamente na festa do perdão, que ela acontece entre setembro e outubro, né? No calendário do povo de Israel e também no calendário do Senhor. Se acontece em setembro para o povo de Israel no calendário errado, acontece em outubro no calendário certo. Se acontece em outubro no calendário do povo de Israel errado, acontece até novembro no calendário do Senhor, porque sempre eles estão na base de um mês na frente, um mês adiantado, né? E aí, se a gente analisar que em 2033 o Senhor Jesus volta e dentro deste período, que é de 2030, que é onde eles dizem que tudo vai estar pronto para o início verdadeiro do reino do anticristo. Lembre-se, gente, que o anticristo, quando ele quebrar o acordo, é que ele realmente vai colocar em evidência o projeto e o plano dele de destruição daqueles que ainda, né, vão estar guardando a fé em Jesus, vão estar se escondendo, e ele vai começar a matar. Eu tenho estudos do Apocalipse explicando tudo isso, que realmente o reino do anticristo começa a matar dentro dos últimos 3 anos e meio, não dentro dos primeiros 3 anos e meio, onde ele vai fazer com que as pessoas acreditem primeiro que as pessoas que têm uma fé no Senhor Jesus ou uma fé numa religião específica,
elas são a causa de todas as guerras e de todas as tragédias que o mundo carrega. Porque as pessoas já falam que as guerras do mundo, elas existem por causa de quê? Das religiões. Então, existiram guerras religiosas por causa do cristianismo, do catolicismo, existiram guerras religiosas por causa do islamismo, existiram guerras religiosas por causa do judaísmo. Então, o que eles vão fazer? Todo aquele que for religioso vai ser chamado de fundamentalista. Isso vai ser implementado nos primeiros 3 anos e meio. Então, o que vai acontecer? Quando eles não aceitarem este reino do anticristo, que vai dizer, sem religião, gente, vamos se unir. Ninguém mais tem uma coisa específica. Todos nós somos iguais. Vamos adorar o mesmo Deus, mesmo que as religiões tenham nomes diferentes, mas todos nós vamos adorar da mesma forma. Este vai ser o engano, o ecumenismo, onde as 3 religiões abrâmicas vão se unir. A gente sabe que tudo isso está na Bíblia. Isso nos primeiros 3 anos e meio, gente. Onde ele vai convencer que aqueles que não aceitarem isso, eles são fundamentalistas e eles vão colocar todo esse projeto em perigo. E eles vão começar a ser perseguidos e vão começar a ser presos. Isso dentro já, gente, da grande tribulação, aonde quem vai sobrar aqui vai ser os santos da tribulação. A igreja já foi tirada, certo? E aí o que acontece? Dentro deste período, o anticristo vai enganar as pessoas e quando ele conseguir que as pessoas todas acreditem nele, quando chegar no meio dos 3 anos e meio, ele quebra o acordo, certo? E aí sim começa o reino do anticristo. E dentro desses últimos 3 anos e meio, que vai acabar por volta do mês de outubro a novembro de 2033, o Senhor Jesus volta. E eu vou mostrar para vocês como o Senhor Jesus realmente volta numa festa de Yom Kippur, né, que é a festa do perdão, num jubileu que se completa os 50 anos, ou os últimos 50 anos, que justamente vai estar fechando os 6.000 anos do governo humano na Terra, com o último governo, que é o governo do anticristo. Eu vou colocar para vocês aqui, a gente ler. Ó, a cada 7 Shemitahs, ou seja, 7 vezes 7 anos, que equivalem a 49 anos... Ai, desculpa, gente, peraí que apagou aqui. Pronto. Que equivalem a 49 anos, o ano seguinte que inicia é o primeiro de um novo ciclo, e é um jubileu. Esse ano especial, então, ocorre a cada 50 anos. Ele somente será anunciado mediante ao toque do shofar no 10º dia de Tishrei, exatamente no dia de Yom Kippur. Então, a festa dos jubileus, elas de 50 em 50 anos, elas sempre acontecem também no Yom Kippur. Então, no Yom Kippur, de 50 anos, que será a festa do perdão, o Senhor Jesus vai estar voltando para salvar o povo de Israel no dia do perdão, onde eles vão se arrepender. O que isso significa, gente? Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui para frente. Que é aqui, ó. Qual é a data prevista que acontece, como eu falei para vocês, em 2026, a festa do Yom Kippur? Vai ser no dia 20 de setembro de 2026, ó. Setembro. Então, por volta mais ou menos de outubro, tá começando o reino do anticristo, gente. É aquilo que eu falei para vocês. Vai se cumprir a agenda dos primeiros 7 anos em 2026, como eu mostrei para vocês. Eu devia ter mostrado isso aqui para vocês antes, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, eu vou voltar aqui para vocês e vou abrir agora, quando ela diz para nós, justamente falando sobre o jubileu. Explicando para vocês mais uma vez, ó. Levíticos 25, 8. Contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos terão 49 anos. Então, a gente está vendo aqui que os últimos 7 anos da grande tribulação, eles vão estar dentro, certo? Deste período, do ano de 2026 até o ano de 2030. Se nós contarmos exatamente do arrebatamento da igreja, que será por volta de junho, até junho mais ou menos de 2033, vão estar se completando os 7 anos do arrebatamento da igreja e até o mês onde o Senhor Jesus vai pisar na terra, que vai ser entre outubro e novembro, vai se completar os 7 anos do início do reino do anticristo. Então, vamos. Contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos
de anos terão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a terra, por toda a vossa terra. Santificarás o ano 50º e proclamarás liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então, a libertação do povo de Israel, quando o Senhor Jesus desce, vence o anticristo e liberta eles, vai acontecer justamente, além de num dia do perdão, porque eles serão perdoados porque vão se arrepender, no último jubileu, que vai fechar os 6.000 anos da terra. Eu falei bastante, eu espero que vocês tenham entendido tudo aquilo que eu falei. É um assunto complicado, um assunto que ele envolve muitos acontecimentos, mas eu queria explicar para vocês que essa Agenda 2030 da ONU, né, ela não poderia ser o último, 2030 não poderia ser o último ano, porque nesses últimos 3 anos e meio, gente, Deus ele vai derramar o juízo dele sobre o reino da besta. O anticristo já vai estar reinando de forma plena nos 42 meses, então tudo que ele tinha projetado para que ele venha reinar já tinha que estar pronto, certo? E quando ele estiver reinando de forma plena, dentro deste reino ele começa a sofrer o juízo de Deus. As taças começam a ser derramadas, então vai acontecer feridas perniciosas no corpo deles, porque o sol vai aquecer demais até o ponto dele escurecer, o mar vai se tornar sangue, não vai ter água, vai ser o mundo vai estar numa total catástrofe, porque Deus vai fazer com que se torne, até que chegue o último momento, onde eles vão se preparar para guerrear com o Cordeiro, e o Cordeiro desce, destrói o anticristo, destrói os seus servos, e resgata o remanescente do povo de Israel, que vai se arrepender. Então, isso não poderia ser no ano de 2030, porque eles têm um propósito de terminar tudo até 2030, para que o reino do anticristo, ou daquele que é o governante deles, venha a ser o reino do jeito que eles querem, com tudo projetado e encaixado já da forma que eles querem. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei, né? O tempo que provavelmente nos resta, que é bem pouco, né? Eu sei que pela nossa vontade, o Senhor Jesus já tinha vindo arrebatar a gente ontem. Muita gente está garantindo que ele volta agora em 2023. Mas eu, mediante os estudos da palavra, os acontecimentos históricos, todo o projeto da agenda maligna, quando você analisa todo um contexto, você vê que ainda nos resta mais um pouquinho de tempo. Por quê? Porque sobre a igreja do Senhor Jesus está vindo a perseguição, vai haver o avivamento da igreja, que vai ser a chuva serôdia, que vai ser derramada sobre a igreja da terra, para que ainda venha a haver salvação de alguns que vão se converter no meio disso, porque Deus vai mostrar poder glorioso e milagres gloriosos vão sair da mão da igreja dele aqui nesta terra, pregando a palavra dele neste último momento da igreja na terra, a igreja do Senhor Jesus sai da terra no meio do caos e perseguição do mesmo jeito que ela começou. Então vão haver sim perseguições, mas o Senhor Jesus vai fazer com que a igreja dele brilhe e vai mostrar a glória dele antes de tirar a igreja da terra. E aí sim vai se iniciar os últimos 7 anos da grande tribulação, certo? Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima.